e o morrer é lucro. Meu Deus, como está faltando essa postura de crentes diante da morte? Aqui no versículo 21 ele diz que a morte para ele era lucro. Eu acho muito estranho cristão que tem resistência em se falar da morte, em encará-la de forma como a Bíblia nos orienta. Está escrito aqui que o apóstolo Paulo via a morte como lucro. E isso, querido, não é ideia minha. Eu só acredito nessa ideia e sei que ela produz vida com abundância. Todos os princípios da palavra eles têm um objetivo, nos levar a viver bem. Deus quer que você viva bem. Enquanto você viver sem resolver a questão morte na sua vida, sem encará-la de forma correta, você não viverá bem, porque ela é iminente. Amanhã pode ser que vocês estejam indo ao meu velório, ou eu no seu, não sei. A vida é uma surpresa e ela é real. E se você não gosta desse assunto, nem de falar com esse assunto, vai sofrer demais. Vai sofrer demais. Em Eclesiastes, no capítulo 7, diz uma coisa incrível. O próprio Deus diz que Salomão era o homem mais sábio. E que depois, sabedoria como a de Salomão não tinha. E nem teria mais. Olha o que esse homem sábio diz. Melhor é ir à casa, Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos aplica ao seu coração. Versículo 4. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Ele diz aqui que é melhor você ir a um velório do que você ir a uma festa. E ele diz por que é melhor ir a um velório do que ir a uma festa. Ele diz o seguinte, no velório você vai aprender a viver. E eu tenho plena consciência disso, que a morte nos ensina a viver. Quando eu levo em consideração que amanhã o meu pai já não pode existir mais, eu trato ele melhor hoje. Quando eu levo em consideração que amanhã o meu irmão pode não existir mais, eu trato melhor ele hoje. E aqui, o Salomão, ele diz isso. Que é melhor você ir a um velório, porque lá você vai aprender. Sinceramente, tem muitas pessoas que estão precisando ir a um velório para tratar os filhos melhor. Para tratar a esposa melhor. Para tratar pai e mãe melhor. Querido, vá a um velório. Sente lá, olha para o morto. E pensa o seguinte, amanhã pode ser eu. E pensa o seguinte, amanhã pode ser minha mulher. E pensa o seguinte, amanhã pode ser o meu filho. Eu duvido se você não volta para casa melhor. E eu duvido se você não vai tratar esses filhos melhor, essa esposa melhor. Isso é Bíblia. Está escrito aqui. É melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há festa. Para você aprender a viver. Para você valorizar a vida. Para você valorizar as pessoas. Para você valorizar Deus. Um velório faz muito bem. Vá ao cemitério, sente lá. Ande pelo cemitério, veja aquelas fotinhas. Eu gosto de fazer isso. E vejo, fulano nasceu tal e morreu tal. E às vezes, junto de um, tem vários da família. E você vê, nossa, aqui a família já foi quase tudo. Isso é pregação. Deus não precisa de você estar dentro da igreja para falar com você. Jesus, ele dizia da possibilidade das rolinhas pregarem. Ele dizia o seguinte, olhai para as aves do céu. Jesus dizia o seguinte, olhai para os lírios do campo. Jesus falava da possibilidade da natureza pregar em relação à volta de Jesus. E aqui eu estou dizendo da possibilidade de um velório, de um cemitério pregar a você. Deus não depende de você estar dentro de uma igreja para falar com você. Deus fala com você usando o que Ele quiser. E nada melhor do que um esquife com um caboclo dentro. E ele diz, aqui, Salomão diz o propósito de você ir a um velório. Ele diz o seguinte, porque
porque ali está o fim de todos os homens. É interessante que tem gente que acha que não tem um fim. Querido, você tem um fim. Ali está o fim, diz Salomão, de todos os homens. Você tem um fim. Mais cedo ou mais tarde o seu fim vai chegar. E do lado de lá só tem dois destinos, ou é tormento eterno ou é vida eterna. Para onde você está indo? Muito mais do que nos levar a pensar no céu, a morte nos leva a pensar na vida. E viver de forma bonita a vida. Querido, a vida feita por Deus foi feita para ser bonita. Se a vida tem sido feia para você, vai ler a Bíblia. Vai encarar a Bíblia da forma como Deus nos orienta a encarar a vida. E uma das maneiras que a Bíblia nos orienta a encarar a vida, que o apóstolo Paulo diz, que Salomão diz, nós vemos a morte sendo desejada, dizendo que é muito melhor, dizendo que é lucro, Salomão diz que é um lugar onde o nosso coração deve estar. Deus quer que você viva bem. E não depende de onde você está, do que você tem. Não. A capacidade de viver bem torna ricos miseráveis e pobres ricos. Porque conquanto eu conheço pessoas que têm condições financeiras boas, vivem uma miséria. Não tem prazer, não tem alegria. Se não tomar a esquinha, a Skol, a que desce redonda, que desce quadrado, não alivia a cabeça. Se não cheirar o pó, não vive bem. Eu conheço ricos que, porque não sabem viver, são miseráveis. Ou vida ruim. E já conheço pessoas que não têm lá tantas condições assim, mas que encaram a vida de forma bonita. E que são ricos. Ricos pela capacidade que têm de viver bem. De transformar a própria história. De não ser vítima de ninguém. De ir sempre à luta, de recomeçar sempre. Agora nós vamos ver por que as pessoas não gostam da morte. Por que as pessoas não gostam do assunto de morte? Por que quando a gente fala morte, as pessoas já liberam emoções negativas? Não quero saber disso. Por quê? Tem um porquê, querido. Se desde quando eu comecei a pregar, você fez uma expressão de que não gostou do assunto, eu vou mostrar para você por que você fez essa expressão. Porque às vezes quando a gente fala de morte, logo se vê a expressão das pessoas. É mais ou menos assim, ó, não tem outro assunto, não? Vamos falar de prosperidade. Querido, próspero ou não, um dia você morre. Não tem jeito. Sendo próspero ou não, você pode ver que por aí não passa muito dos 100 anos. Aliás, chegar em 100 anos é uma bênção. Quer viver muito. Mas ainda que você viva 50, 60, 70, 80, 90, uma hora você fim. Por que as pessoas não gostam desse assunto? Por que as pessoas não lidam com esse assunto como a Bíblia lida? Primeiro, por que as pessoas não gostam da morte? Isso não é ideia minha, isso é ideia da Bíblia. Por isso que eu fico muito à vontade em dizer. Não estou aqui para dizer o que você quer ouvir, querido. Estou aqui para dizer o que você precisa ouvir. Todo verdadeiro homem de Deus não ajusta a sua pregação para ganhar o louvor dos outros, não. João Batista morreu por falar o que deveria falar. Por que as pessoas não gostam do assunto morte? Primeiro, porque elas estão apegadas a esse mundo. Porque elas se apegaram a esse mundo. Mateus capítulo 6, versículo 19. E não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam.
mas ajuntai tesouro no céu,